Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu no ano de 2013 nos Estados Unidos e olha, acredito que esse também é um dos casos mais misteriosos que eu já trouxe aqui no canal. Teve um vídeo que eu trouxe na semana passada que eu disse também que considerava ele muito misterioso e esse aqui eu acredito que ele é ainda mais misterioso, então se preparem porque é um vídeo cheio de teorias e que a gente fica tentando entender o que aconteceu com ele. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos de mistério como é o de hoje, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Bryce Laspisa. Bryce Laspisa nasceu no dia 30 de abril de 1994, filho de Karen e Michael, nascido e criado em Springfield, Illinois. Ele demonstrou talento artístico desde cedo, bem como uma grande facilidade em fazer amigos. O garoto teve uma infância e adolescência tranquila e foi criado com muito amor pelos seus pais. Em 2012, sua família se mudou para a Califórnia, logo após a sua formatura no ensino médio. Seus pais foram para Laguna Niguel, enquanto Bryce se mudou para Chico, mais de 840 quilômetros de distância, para frequentar a Sierra College, onde ele estava prestes a começar seu primeiro ano estudando design gráfico e industrial na faculdade. A vida para Bryce nesse momento estava muito tranquila. Ele tinha ido muito bem no semestre anterior da faculdade e estava namorando com uma jovem por quem ele estava muito apaixonado chamada Kim Sly, uma de suas colegas na faculdade. No dia 26 de agosto de 2013, parecia mais um dia normal na vida de Bryce. Ele conversou um pouco com sua mãe pelo celular, que disse que ele parecia muito feliz e bem. Seus amigos discordaram um pouco disso, já que nas semanas anteriores ele bebeu e utilizou drogas, o que não fazia parte do seu comportamento. No dia seguinte, 27, as coisas começaram a ficar muito esquisitas, e ninguém consegue entender o que aconteceu com esse jovem que parecia que tinha uma ótima vida e um futuro brilhante pela frente. A sua namorada, digamos que era a pessoa mais próxima dele nesse momento, percebeu um comportamento muito estranho e que não fazia sentido, já que ele nunca tinha demonstrado nada disso. Então, ele contou para ela que tomou um medicamento para déficit de atenção e hiperatividade, sendo que ele não tinha esse transtorno. Então, ela ficou preocupada do porquê que ele estava tomando um remédio se ele não precisava. E, o remédio seria para a atenção e tudo mais, e ele não tinha falta de atenção. Então, esse foi o primeiro comportamento estranho que ele teve nesse dia. O seu colega de quarto, chamado Sean Dixon, diz que Bryce tinha tomado remédio chamado Venvance para ajudar a ficar acordado para jogar videogame a noite toda e que ele também tinha bebido álcool durante o dia. Os efeitos colaterais dessa medicação incluem psicose, depressão e mania. De acordo com Sean e Kim, o uso de Venvance ficou mais frequente durante as 2 primeiras semanas do semestre. No dia 28, seu comportamento estava ainda mais perturbador. Sean ligou para a mãe de Bryce para expressar as suas preocupações com o amigo. Ele disse a Karen que Bryce estava agindo muito estranho e que ele havia terminado com Kim por mensagem na noite anterior, dizendo a ela que ela estaria melhor sem ele. Isso não fazia o menor sentido, até porque o Bryce era muito apaixonado por ela e não tinha acontecido nada para os dois terminarem. Então foi simplesmente de uma hora para outra que ele mandou essa mensagem para ela. O amigo chegou a dizer para Karen que Bryce comentou que havia algo incomodando ele, mas ele nunca explicou o que era. Ele também enviou a Sean uma mensagem de texto bem sincera dizendo: "Eu te amo, mano, sério, você é a melhor pessoa que eu já conheci, você salvou minha vida." Naquele mesmo dia, ele deu a Sean o seu Xbox e um par de brincos de diamantes dados a ele por sua mãe. Então esse comportamento era muito estranho e parecia que o Bryce estava se despedindo. Algumas horas depois, o próprio Bryce ligou para sua mãe e disse, conversou ali, falou com ela que estava tudo bem. Sua mãe já estava muito preocupada por causa do que ela ouviu da Karen e também do Sean, mas ele disse que estava tudo tranquilo, ele só estava muito irritado porque ele estava na casa da Kim, da sua namorada, e ela simplesmente tirou as chaves do carro dele. Então ela deu ali a sua versão, até falou com a mãe no telefone, porque ela disse que ela estava muito preocupada com o comportamento do Bryce e acreditou
acreditou que se ele dirigisse, ele poderia colocar a sua vida em perigo ou colocar a vida de alguém em perigo. Então foi por isso que ela tirou a chave do carro, escondeu ali em algum local para ele não pegar. Só que ele ficou muito irritado com isso. Então a Karen, ela conversou ali com a Kim e as duas chegaram ali num consenso de que era melhor devolver a chave para ele não ficar tão irritado e que o combinado seria ele pegar a chave, né, pegar o seu carro e ir até a sua casa para descansar, enfim, talvez ele estivesse passando por algum estresse, alguma coisa, e ficar irritado seria ainda pior. Karen se ofereceu para ir até a casa do filho. A viagem de carro seria mais de 8 horas, mas ele disse a ela para não vir até que ele falasse com ela no dia seguinte. Tenho muito o que conversar com você. Ele saiu do apartamento de Kim às 11h30 daquela noite. À 1h da madrugada, Bryce ligou mais uma vez para sua mãe. Ela estava dormindo, mas acordou com o telefone tocando. Ela não atendeu, pois deduziu que seu filho só queria avisar que chegou em casa e que estava tudo bem, mas ela estava muito errada. Os registros telefônicos mais tarde mostraram que ele havia ligado de um local a cerca de 1 hora de carro ao sul de Rocklin. Rocklin está localizada a 1h30 de Tickle. Com certeza, o jovem não estava em casa. Por volta das 11 horas daquela manhã, no dia seguinte, Karen e Michael receberam uma mensagem de voz de Bryce, informando que ele havia usado seu plano de assistência à beira da estrada às 9 horas da manhã, depois de ficar sem gasolina em uma área a oeste de Brecksfield. Um homem chamado Christian, que trabalhava em uma oficina de caminhões, entregou 3 galões de gasolina para Bryce enquanto ele esperava em seu carro. Bryce usou $20 em combustível no cartão do crédito dos pais. Os registros mostram que Bryce estava nesse momento em Bethel Willow, a apenas 3 horas de onde os pais moravam. Quando Karen e Michael viram onde o filho estava, eles acreditaram que o jovem estava indo em direção à casa dos pais e que em poucas horas ele estaria com eles. Esse caso já tá bem estranho, mas ele fica ainda mais estranho. Então, os pais perceberam que passou ali umas boas horas e o filho não foi para casa. Então, eles conseguiram o telefone daquele Christian que trabalhava na oficina de caminhões, que deu ali um suporte para o Bryce. Então, eles conseguiram ligar lá para a empresa do homem, falaram com o Christian e pediram para ver se ele via o Bryce em algum local e tal. Então o Christian saiu e ele viu que o carro do Bryce estava parado no mesmo local de que muitas horas atrás. Então ele se aproximou do carro, bateu na janela e viu que o jovem estava sentado olhando para um nada. Então ele perguntou o que ele estava fazendo ali e ele disse que simplesmente estava fazendo nada. Christian informou a Karen que Bryce parecia bem, embora seus olhos estivessem um pouco vermelhos. Sua mãe conseguiu falar com ele, então seus pais estavam aguardando o jovem em sua casa. Nas próximas 6 horas, Bryce inexplicavelmente ignorou todas as ligações dos pais. Quando Karen e Michael rastrearam o celular do filho, eles descobriram que ele só tinha viajado 12 quilômetros ao longo de 9 horas. Não se sabe por que Bryce não atendeu o telefone durante esse tempo. Na parte da noite, seus pais estavam desesperados e conseguiram entrar em contato com a patrulha rodoviária da Califórnia, que procurou Bryce e encontrou em seu veículo, ainda em Bethel Willow. A polícia procurou drogas no carro dele, mas não encontrou nenhuma. Os oficiais passaram 20 minutos com Bryce e realizaram um teste para ver se ele estava sóbrio, e ele passou no teste. Bryce estava com 19 anos, ele era maior de idade, e como ele não estava embriagado nem transportando drogas, a polícia não podia fazer nada além de dizer para ele ligar para sua mãe e ir para casa. Mas Bryce estava relutante em ligar para seus pais, então a polícia ligou para ele e fez ele falar com a sua mãe por volta das 10 horas da noite. Às 11 horas, Bryce parou em um posto de gasolina em Bethel Willow e comprou uma bebida. Ele disse à mãe que estava na I-5 ao sul, mas não lhe deu mais muitas informações. Em algum momento da noite, Bryce parou em outro posto de gasolina e comprou $39 em gasolina. Durante a noite, Bryce, mais uma vez, usou a assistência de seus pais na estrada e mais uma vez Bryce foi encontrado ainda em Bethel Willow. Ele estava naquela área há aproximadamente 13 horas sem nenhuma explicação. Dessa vez, a assistência na estrada seguiu Bryce até a Interestadual para ter certeza de que ele chegou lá em segurança e estava indo em direção certa. De acordo com o GPS de Bryce, ele deveria ter chegado em Laguna Niguel às 13h25 da madrugada, mas não chegou. À 1h50 da madrugada do dia 31 de agosto, Bryce ligou novamente para sua mãe, dessa vez para dizer que ele tinha saído da I-5, mas retornou em seguida. Às 2h08 da manhã, ele ligou para dizer que tinha saído da I-5 de novo e planejava dormir no carro dele. Naquele momento, Bryce estava acordado há
pelo menos 48 horas. Então Karen não discutiu com a decisão do filho e deixou ele dormir um pouco. Mas ele não dormiu. No dia seguinte, pela manhã, um oficial conseguiu o número dos pais de Bryce e perguntou a Karen e Michael se eles tinham um Toyota Badge 2003. Depois de confirmar que eles possuíam tal veículo, o oficial informou que o veículo tinha sido encontrado abandonado no lago Castaic, fora de uma estrada a apenas 2 horas da casa da família. O veículo tinha caído e foi encontrado de lado. A janela traseira do veículo tinha sido quebrada, disse o oficial, mas Bryce não foi encontrado. A polícia assumiu que ele estava no veículo quando ele caiu e ele escapou quebrando a janela traseira. Havia sangue no encosto da cabeça do passageiro e no banco de trás, mas não o suficiente para levar os investigadores a acreditar que Bryce tinha se ferido seriamente. Dentro do veículo estava o notebook, o celular e a sua carteira. Uma mochila foi encontrada na parte de trás do veículo e vazia, levando os investigadores a supor que ele havia removido alguma coisa de dentro dessa mochila e, quando ele escapou, levou essa coisa que a polícia não consegue dizer o que era. Algumas imagens de câmeras de segurança filmaram Bryce dirigindo. Com base no que a polícia encontrou, Bryce desceu o aterro a uma velocidade bastante alta e não fez nenhum esforço para usar os freios. A conclusão lógica entre os investigadores foi que Bryce tentou entrar no lago na tentativa de tirar a própria vida. Depois disso, as buscas por Bryce foram iniciadas. O lago foi revistado por mergulhadores por vários dias, mas não encontraram nada. Uma busca de acampamentos próximos também não rendeu nenhuma nova pista. No meio das buscas, os bombeiros do condado de Los Angeles responderam à área para combater um incêndio na área ao redor do lago. A causa do incêndio foi determinada como um corpo em chamas, mas não era o corpo de Bryce. Amigos, familiares e voluntários distribuíram cartazes e caminharam em trilhas remotas em busca de Bryce, enquanto a polícia utilizou helicópteros. No 9º dia de busca, a polícia utilizou cães farejadores que levaram os policiais até uma estrada que atravessava uma represa até uma parada de caminhões, mas nada foi encontrado. Ao mesmo tempo que os investigadores procuravam qualquer traço de Bryce, eles também estavam entrevistando as pessoas mais próximas e que tiveram contato com ele nos últimos dias, e os jovens falaram que ele estava completamente fora de si, o seu colega de quarto e também a sua namorada. Quando eles descobriram que Bryce deu seu Xbox e brincos para um amigo, eles pensaram muito em suicídio. Pessoas que estão pensando em suicídio muitas vezes dão seus pertences e escrevem cartas sinceras para as pessoas importantes em sua vida. Mas Sean diz que não teve a impressão de que Bryce queria tirar a própria vida ou que estava planejando sair e nunca mais voltar. Meses após o desaparecimento de Bryce, houve vários avistamentos de um jovem semelhante a ele em Oregon. A polícia nunca confirmou se era ele mesmo. Meses após o desaparecimento do Bryce, Karen e Michael contataram uma detetive particular. A detetive especializada em casos de pessoas desaparecidas acredita que Bryce pretendia voltar para casa em Laguna Niguel e baseia essa teoria nas coordenadas do GPS dele. Ela teoriza que o uso de drogas pode ter levado Bryce a um surto psicótico, e isso explicaria o seu comportamento estranho. Ela também percebeu que Bryce pode ter sofrido um ferimento na cabeça quando ele bateu no veículo e ficou desorientado e saiu. Ela também disse que ele também poderia estar em meio a um surto quando ele bateu a cabeça e isso agravou. A gente tem algumas teorias interessantes aqui nesse caso. Algumas pessoas acreditam que o Bryce saiu porque ele quis, estava indo para algum outro local, talvez começar uma vida nova, mas isso não faz muito sentido. A gente vê também que ele disse que tinha alguma coisa para falar para sua mãe, só que a gente não sabe que coisa é essa. Ele também falou para o seu amigo, para sua namorada, que tinha alguma coisa incomodando, mas ele não chegou a dizer o que era, então ninguém sabe. E foi muito estranho, assim, como tudo aconteceu. Se ele quisesse fugir, provavelmente ele teria continuado em seu carro e não jogado o carro no lago, já que provavelmente ele até se machucou nisso. E daí vem a outra teoria, que é, digamos que a teoria mais forte, que seria a do suicídio, que ele foi pra lá pra cometer o suicídio porque alguma coisa estava muito ruim na vida dele, a gente não sabe o que exatamente, o que estava acontecendo com ele, mas não faz muito sentido porque o corpo dele nunca foi encontrado. Então, se ele fosse para aquele local, provavelmente o corpo dele seria encontrado e ponto final, e a polícia provavelmente fecharia o caso como que ele quis tirar a própria vida, mas nunca foi encontrado. Então, parece que ele sofreu o acidente e saiu do carro, e aí a gente vem para outra teoria, que algumas pessoas acreditam que ele, meio desorientado, foi até a estrada e pediu ajuda para alguém. Daí talvez ali que a gente viu que os cachorros sentiram o cheiro dele na
parada de caminhões, talvez ele foi até lá, pediu carona para um caminhoneiro, alguma coisa, e essa pessoa fez alguma coisa ruim com ele. Então, são essas teorias, assim, basicamente, que a gente tem nesse caso, mas é um caso bem complicado. Então, pessoal, eu falei pra vocês que era um caso, assim, bem complicado da gente entender e um caso cheio de mistérios, porque não faz o menor sentido tudo isso. A gente tem a questão que ele pode estar em surto naquele momento e tudo mais. Então, quero saber de vocês, as opiniões de vocês, o que vocês acreditam que aconteceu com ele? Será que ele quis ir pra outro local, assim, começar uma nova vida? Ou será que ele, como eu falei, pegou carona com um caminhoneiro e alguma coisa ruim aconteceu? Enfim, é um caso muito louco. É assim, eu acho que é um dos casos mais misteriosos que eu já conheci, né? Então é claro que eu resolvi compartilhar aqui com vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.